Doutora Kyoko, a senhora já veio várias vezes para o Japão, fez o seu doutorado em uma universidade japonesa e tem acompanhado a situação das crianças brasileiras desde o início do movimento DECASEG. Hoje a senhora está retornando ao Japão e eu gostaria que a senhora fizesse algum comentário do que a senhora tem, o que a senhora espera encontrar com relação à situação das crianças brasileiras agora, depois e no meio de uma crise que eles estão enfrentando. Pois é, o que eu gostaria de encontrar, tenho certeza que não é o que eu vou encontrar, e é o que está acontecendo no Brasil. Gostaria de ver todas as crianças na escola crescendo bem, aprendendo a ler e escrever nas duas línguas, e não é o que a gente está encontrando, né? Tá uma dificuldade das crianças entrarem nas escolas brasileiras, especialmente em relação à língua, né? Muitos pais falam, não, eu garanto que meu filho está bem, meu filho sabe falar. Mas o duro é que assim, o que ele sabe falar não é o suficiente para ele acompanhar uma quinta série, uma sexta série. O conteúdo também, ele está bem defasado, né? Infelizmente as escolas no Brasil também não estão preparadas para receber as crianças. Então eu acho que assim, de certa forma houve um abandono entre aspas, né? Um abandono, apesar de algumas pessoas de muita boa vontade aqui no Japão também, houve um certo abandono dessas crianças e elas voltam para lá e está acontecendo a mesma coisa, né? Eu sei que para os pais também é bastante difícil, porque ele perde o emprego aqui e nada garante ter emprego lá, a situação não está muito boa lá também, está difícil e ele está defasado também, né? Profissionalmente existe esse gap de muito tempo que ele ficou fora do país, então a situação não tá difícil aqui, tá difícil lá também, né? E infelizmente eu acho que assim as crianças acabam pagando muito por isso. Todo movimento, eu sempre ouvi as pessoas dizer, olha, mas eu estou fazendo tudo isso para o futuro deles, pensando no futuro deles, né? Só que o futuro é que acaba sendo comprometido, o futuro dessas crianças é que acabam sendo comprometidos, porque a crise pode passar, né? A situação de desemprego ou de moradia, elas são temporárias, mas o desenvolvimento da criança não. Se você perdeu, nunca mais você recupera, né? E a minha preocupação é que eu acho que eu estou encontrando já uma segunda geração, né? Uma primeira geração que não conseguiu ter esse desenvolvimento bom, né? E aí, de repente, eles estão com filhos pequenos, né? E como é que nós vamos fazer com essas crianças também? Então é importante, eu acho, que os pais parem para pensar um pouco o que vai querer para o futuro dos filhos, né? Eu sei que procurar emprego aqui ou lá é complicado do mesmo jeito, né? Mas eu queria que pensasse mais onde é que vocês querem criar os filhos, o que vocês desejam para os filhos de vocês. Doutora Kyoko, qual o recado que a senhora gostaria de dar para os brasileiros, para os pais e para as crianças que estarão ouvindo esse vídeo? Então, é por isso que eu vim aqui, né? Essa minha vinda dessa vez é para fazer uma série de palestras para os brasileiros, para falar para os brasileiros o que eu espero. É isso que eu estava falando para você, né? Que eu gostaria que eles levassem em consideração essa coisa de escola, né? Um ambiente para que as crianças possam possam crescer com saúde, né? Tem alcance o desenvolvimento pleno. E eu acho que isso cabe a qualquer um de nós, todos nós fazemos, né? Então eu vou tentar fazer a minha parte, eu espero que vocês façam a parte de vocês também. Pela experiência que a senhora tem de ter vindo várias vezes ao Japão e também de acompanhar a situação das crianças que retornam ao Brasil com o projeto Kairu, o que a senhora acha que os pais, de uma forma concreta, poderiam fazer para que mudasse essa situação? Já que a senhora vem acompanhando vários anos e, segundo as suas informações, essa situação, infelizmente, não tem alterado. Infelizmente, assim, o que a gente percebe lá, recebendo as crianças que estão voltando, e aqui, quando eu estava fazendo uma pesquisa com as crianças, é que assim, o desenvolvimento das crianças tem sido bastante comprometido, né? E então, estimulem as crianças em casa, seja para ter uma educação bilíngue, lê livro para ele, conta a história para ele, né? Insere ele numa cultura, seja brasileira, seja japonesa, se você puder, nas duas, né? E entender que, por exemplo, outra coisa que eu via muito, criança não deve brincar, não perde tempo brincando. Para criança, brincar não é perda de tempo, é uma coisa muito importante para ele. Então, assim, propicia, deixa a criança brincar, deixa a criança ter contato com outras crianças, né? E, acima de tudo, escola
fornece certas coisas que nenhum pai sozinho pode fornecer. Isso é uma coisa muito importante para que os pais tenham na cabeça, né? Então, assim, e se você está pensando em voltar, estimula, tenta ensinar o mínimo de português para eles, porque lá em São Paulo a gente está encontrando vários diretores, assim, de cabelo em pé, porque a criança não fala nada em português, né? Quando muito fala bom dia. E assim, não tem como alfabetizar uma criança assim, né? Então, os professores estão realmente de cabelo em pé, só que assim, eles ficam de cabelo em pé no primeiro momento. No segundo momento, ele põe na sala de aula e diz assim, bom, ele acaba se virando. Só que assim, ele não acaba se virando. Uma hora ele vai dizer, eu não quero mais ir para a escola, né? E nós vamos ter mais uma leva de crianças que não querem frequentar a escola. Isso é muito ruim, né? Então eu espero que a escola seja um lugar gostoso e cabe aos pais também ajudarem a criança a sentir a escola como uma coisa gostosa. Doutora Kyoko, o que está acontecendo com essa geração de crianças que nasceram no Japão, são brasileiras e que infelizmente não conhecem ou não dominam o idioma japonês e estão retornando agora para o Brasil? Pois é, só que não dominam muito bem nem o português também. Então, assim, além da identidade, da questão afetiva, ficar bem comprometida com isso, a parte cognitiva e educacional também fica comprometida, né? Então, assim, a criança não tem culpa dessa situação toda, né? Então, a criança precisa querer. Ela chega no Brasil, ela tem que querer. Mas se o pai diz assim, não, nós vamos embora de novo, e eu já estou sabendo que muita gente que voltou para o Brasil, ficou 5, 6 meses, já está voltando para cá, mesmo sem perspectiva de emprego, né? Então, assim, a criança precisa ter algum lugar para ela criar raízes, né? Então, eu gostaria muito que pensasse nisso. O melhor lugar para educar a criança, na sua opinião, é aqui no Japão ou no Brasil? Eu acho que tanto faz. O importante é que a família esteja bem estruturada, a família queira participar, queira o bem dessa criança, né? Agora, se ela vai ficar no Japão, ela tem que receber a educação japonesa, né? Se ela vai ficar no Brasil, ela tem que receber a educação brasileira. Agora, se você recebe a educação brasileira, fica aqui no Japão, não vai servir. Se você fez a educação japonesa, volta para o Brasil, quase não serve também, fica defasado. Então tem que pensar. É uma decisão anterior dos pais. Onde você vai ficar, né? Falar, eu estou sem emprego, eu vou embora. Sim, mas sem emprego lá, sem emprego aqui, né? Então você tem que decidir onde é que você vai querer construir o futuro das crianças. Doutora Kyoko, na sua opinião, o governo brasileiro e o governo japonês têm feito a lição de casa? Acho que não, eu acho que eles vão ficar de recuperação. Não tem feito lição de casa, eu acho que é um descaso muito grande. Todo mundo diz, a gente está preocupado, mas eu não quero muita gente só preocupada, eu quero gente fazendo alguma coisa ali na prática, no campo, sabe? Tá difícil. Doutora Kyoko, quantas crianças estão sendo atendidas hoje em São Paulo no projeto Kairu? No estado de São Paulo a gente fez uma avaliação de 210 crianças, né? Nossa equipe é pequena, a gente não está dando conta, mas tem 40 crianças que a gente está atendendo com mais frequência, a gente chama de atendimento regular, né? A gente dá assistência toda semana. Estamos começando agora no dia 11, aulas de alfabetização gratuita também, né? Com professores voluntários, porque realmente assim está difícil fazer a criança frequentar a escola ou entender alguma coisa, se adaptar lá. Se ela não fala português, ela não sabe ler e escrever. Então, alguém tem que fazer essa alfabetização. Então, a gente resolveu fazer a gente mesmo, que a gente tinha pedido para tanta gente e não veio, então a gente falou, então a gente faz, né? Então, vai começar agora no dia 11 e, na medida do possível, a gente vai atender da demanda. Doutora Kyoko, nós agradecemos, então, as suas palavras. Eu é que agradeço. Uma boa festa para vocês. Prazer revê-los.